Olá pessoal, bem-vindo! Vamos falar dessa série da semana que é muito importante para a gente falar sobre hormônios. Então eu estou aqui para a gente falar sobre um problema que atinge homens e mulheres. Mas antes lembra, é importante assistir as séries anteriores porque a gente falou nos episódios que sobre a questão do conceito, que é importante entender a diferença entre o hormônio sintético e o hormônio bioidêntico. E também a gente falou no segundo episódio já dessa série sobre a questão da absorção dos suplementos que interagem também com os hormônios, né? E lembra, a gente está fazendo isso de uma forma voluntária, doando informação para vocês e de uma forma bem acessível, com uma maneira técnica bem mais fácil de entender. Ok, hoje a gente vai falar então desses hormônios relacionados à questão do envelhecimento precoce. Isso é muito importante. É muito importante que vocês entendam então que o hormônio, ele é um mensageiro, uma célula ali, uma molécula que vai agir da célula passando informação para outra célula. Isso vai ajudar a equilibrar o metabolismo total. Então, órgãos, funções químicas, todas interagem exatamente com essa informação. Ok, então a gente entende o quanto o hormônio é importante desde o nascimento até o crescimento. Só que aí vem uma parte chamada envelhecimento. A partir dos 30 anos, as pessoas elas começam a experimentar uma coisa nova, uma mudança nessa questão de evolução. Então, geralmente a gente atinge um patamar de equilíbrio e dali para frente a gente começa uma outra onda, a onda de queda hormonal. Ela é fisiológica, faz parte então dessa nossa evolução. Mas é importante também que a gente entenda que ela não precisa evoluir tão rápida, porque se ela fizer isso, aí a gente vai para o que a gente chama de envelhecimento precoce. Então, como a gente vai entender bem essa questão de envelhecimento precoce? Como é que eu sei se eu estou evoluindo para isso ou não? Primeiro, lembra, é muito importante a gente ter em mente que a questão alimentar, onde você realmente cuida da sua alimentação, tira o açúcar, tira o sal, evita a questão da farinha em excesso, tem cuidado com alguns alimentos ali que às vezes você pode ter intolerância, enfim, então você está cuidando da sua alimentação. No segundo passo, a atividade física ela é muito importante para você manter a circulação e isso vai ajudar também o bom funcionamento do corpo para ajudar esse equilíbrio hormonal. Outro ponto importante é a mente. Por que a mente é tão importante? Porque a mente ela traz pensamentos que mexem com emoções e essas emoções mexem com hormônios. E os hormônios que são modificados pela questão, elas fazem o quê? Elas fazem com que haja mudanças, por exemplo, na questão da irritabilidade, na questão do estresse, na questão do sono, na questão da ansiedade. Então, se você tem hormônios que estão sendo estruturados de uma maneira errada e levam para um ponto, a gente tem que ficar atento para a gente poder ajudar nesse ponto. Qual é o principal motivo que faz com que a gente entenda as questões então a seguir? É que se a gente não tiver atento a essa mudança hormonal, a gente começa a experimentar, não só na parte psicológica, mas também na parte física, mudanças na pele, mudanças no sono, mudanças também na parte do cabelo, da unha. E isso que vai gerando alteração faz com que a pessoa perceba mais rapidamente que ela está envelhecendo. Como é que a gente trata então tudo isso? A gente está falando até aqui de como isso acontece. Como é que a gente trata? Bom, primeiro quando você faz uma boa avaliação médica, o médico já consegue identificar no consultório mudanças ali que estão acontecendo que são importantes para a gente já observar. Segundo ponto é que quando a gente vai para os exames hormonais, a gente consegue identificar quais os hormônios que estão sendo modificados mais rápido. Por exemplo, quando a gente olha para a pregnenolona, ela é um hormônio importante para a parte de psicológica. Ela vai ter uma relação direta com a questão de memória, com a parte cognitiva. Imagina então se você começa a perder esse hormônio de uma forma mais rápida. Exemplo, vamos imaginar ali as pessoas que trabalham de forma noturna. Então o enfermeiro que está trabalhando à noite, o médico que está trabalhando à noite, aquele segurança que está à noite lá também trabalhando, o que vai acontecer com eles?
O metabolismo que está sendo alterado pelo ciclo circadiano, ou seja, a maneira de inverter o dia com a noite, faz com que os hormônios que estão sendo produzidos ali, eles se alterem. Então a gente vai ter o quê? Uma disfunção desse hormônio pregnenolona que vai alterar a parte cognitiva. Então a pessoa pode começar a sentir que a memória está sendo perdida mais rápido. Então você vê que isso é um item único. Outro ponto importante que a gente tem que ficar atento, a questão relacionada, por exemplo, ao DEA. O DHEA, ele é um hormônio importante porque ele trabalha com a síntese dos androgênios. Então ele vai trabalhar onde? Na questão, por exemplo, da sua libido, na questão da força muscular, ele vai ajudar nos déficits cardiovasculares que podem levar para doenças. Então olha o quanto ele é importante para proteger. Outro ponto importante, a gente tem que lembrar também dos hormônios que mexem, como a testosterona, o estrógeno, progesterona, que mexem com a parte sexual. Quando a gente tem disfunções na queda desses hormônios, não só a libido, mas a questão da hidratação da pele, a questão, por exemplo, do tônus muscular, o colágeno, que é muito importante, a questão digestiva, com mudanças de absorção, a parte muscular com perda e evolução de repente para enfraquecimento da parte também articular, isso leva para um problema que faz com que haja envelhecimento também mais rápido. Então é muito importante a gente entender como é que está funcionando esse sistema, porque ele é primordial para que a gente não tenha disfunções. Outro ponto importante que a gente tem que ficar atento nesse envelhecimento é a questão dos hormônios relacionados à tireoide. Quando você tem mudança no hormônio da tireoide, isso geralmente acontece a partir dos 30 anos, a gente pode ter uma facilidade também de cansaço, fadiga, indisposição, falta de energia, aumento de peso e sonolência. Então imagina quantos sinais e sintomas você está carregando nesse momento que estão trazendo para você uma perda da qualidade de vida e você não está atenta de repente que pode ser uma única coisa para a gente ajustar e ter um bom resultado nessa melhora. Outro ponto importante é ficar atento também à questão do hormônio GH. O GH, na fase ali de crescimento, ele ajuda muito realmente nesse aspecto. Mas depois de um tempo também ele é importante ali nessa questão de formação de outros hormônios e no lado também cognitivo. Então vamos ficar atento, porque mudar o hormônio sempre vai trazer para a gente sinais e sintomas que vão levar de repente a um aspecto de doença. Como é que geralmente esse paciente ele começa a perceber essa mudança? Geralmente quando ele está junto com pessoas que estão na mesma faixa etária, ele começa a perceber que ele está com irregularidades. Então, por exemplo, ele começa a perceber que o cansaço dele é mais evidente do que o amigo dele da mesma faixa etária. Ele começa a perceber no banho que está perdendo cabelo. Ele começa a perceber que a unha está enfraquecendo. Então, esses são sinais que mostram que ele está tendo mudanças hormonais. Tudo isso dá para tratar, doutor? Sim, dá para tratar. Como? A gente faz o exame, olha para a parte clínica, vê o que aquele paciente precisa exatamente e trata de forma única, especificamente com ele. Aí a gente tem um excelente resultado nesse aspecto. Não percam, no próximo episódio, a gente falando então de andropausa, de menopausa, para que vocês entendam de uma forma simples como é que a gente consegue perceber as mudanças e como que a gente consegue tratar. Vejo vocês no próximo episódio. Grande abraço.